Meu Deus, muito bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Você que acordou, Deus nos dando mais uma oportunidade, amém? Uma oportunidade de viver um dia de bênção, um dia de fé, um dia em que Deus preparou surpresas, né? Bênçãos sem medidas e também ensinamentos, né? Viver é um ensinamento, viver é uma oportunidade de ver a glória de Deus se manifestar em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Você que acordou, já agradeceu hoje? Obrigado, meu Senhor. Obrigado porque o Senhor é o meu verdadeiro pastor e nada me faltará. Então não vai te faltar sabedoria, não vai te faltar direção, desde que você desperte para buscar mais o Senhor. Amém? Bom dia você que é aqui de Glória, é aqui do sertão, de todas as cidades circunvizinhas, né? Seja muito bem-vindo. Né, o pessoal que é do Poço Redondo, né, onde nós temos ali uma comunidade, né, pessoas que buscam ao Senhor. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que é de Canindé de São Francisco, Monte Alegre, todas essas cidades aqui fazem parte do sertão. E olha que o sertão é rico, um sertão muito abençoado, um povo muito querido. Você que é de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, outro povo abençoado, né? Um povo querido. Todo o estado de Sergipe, nós temos pessoas maravilhosas, né? Pessoas que nasceram numa terra que manda leite e mel. Amém? Você que é de fora aqui de Sergipe, que também nos acompanha, né? Nós sempre deixamos gravado e existem pessoas que assistem em outros horários, né? Pessoas lá da minha terra, de onde eu nasci, de onde a senhora nasceu, pastora, lá de Santos, litoral de São Paulo. Né? Lá nós temos família, temos muitos conhecidos também, né? Saí de lá já tem bastante tempo, mas existem pessoas que cresceram com a gente, né? Através das mídias, através dos contatos, em nome do Senhor Jesus. Bom dia a você que é do Brasil e fora do Brasil, amém? Em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui na nossa caminhada, 5 da manhã, é um momento da gente juntos lermos a palavra de Deus. Glória a Deus. Estamos aqui em Êxodo, deixa eu escrever aqui. Êxodo, estamos numa parte onde nós vemos, irmãos, os planos de Deus se cumprirem. Tudo que ele disse, tudo que Deus disse a Moisés que iria fazer, né? Iria colocar Moisés diante de Faraó, exigindo, né, pedindo a ele que tirasse, que libertasse o povo para que fosse orar, para que fosse servir a Deus, mas o próprio Deus iria endurecer o coração de Faraó. Por quê, pastora? Porque Deus queria mostrar sinais, né? Queria mostrar sinais tanto ao povo de Deus, para eles saberem que ele tirou eles do Egito com mão forte, como também ao povo do Egito, para saber que existe um Deus que é um Deus zeloso pelo seu povo, tá bom? Você que vai entrando aí, daqui a pouco a gente cumprimenta todo mundo, tá bom? Vai entrando,
vai pegando aí a sua Bíblia e vamos juntos aqui. No versículo 1 de Êxodo, capítulo 8. Depois disse o Senhor a Moisés: entra a Faraó, ou seja, vá na presença de Faraó, e diz-lhes: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei. Eita, agora o negócio é ficar, né? Ferirei com rãs todos os teus termos. Então, por onde toda a tua terra, né? O Senhor iria ferir com rãs. E o rio, né? Criará rãs, e o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa e ao teu domínio e sobre a tua cama e as casas dos teus servos e sobre o teu povo e os teus fornos e as tuas amassadeiras. Eita, já pensou? A gente não pode nem imaginar, né? Em todo o território, na cozinha, nos quartos, em todos os lugares teriam rãs. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua mão com a tua vara, e sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e subiram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem o Senhor. Então você pode imaginar o desespero das mulheres. Que desespero, né? Ver aquelas rãs entrando, todo lugar que olhasse tinha rã, né? Ia para o quarto para poder fugir, olha lá as rãzinhas lá em cima da cama. Gente, que desespero. Mas enfim, né? No meio daquele caos todo, e o Faraó via que não tinha jeito, teve que chamar Moisés de novo e fez, né, uma falsa aliança, que o inimigo é assim, né? E aí disse o quê? Olha, pede ao teu Deus lá que cesse com essas rãs, né? Cesse com essas rãs, que eu vou permitir que o povo de Israel vá, né? Vá lá para o deserto buscar ao Senhor, sacrificar ao Senhor. Aí no versículo de número 9, nós já estamos aqui. E Moisés disse a Faraó: tu tenhas glória sobre mim, quando orarei. Então, ele estava dizendo, né? Você é maior do que eu. Aí você vai me dizer: quando orarei pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das suas casas, de sorte que somente fiquem no rio? Então ele deu, Moisés, né, respeitando a soberania de Faraó, perguntou: quando é que você quer que tire? Né? Que horas que você quer? A hora que você pedir, a hora que você desejar, né?
eu vou orar e só vai ficar no rio. Aí, olha só a mentalidade de Faraó. E essa mentalidade, isso aqui não está aqui em vão, irmãos, não está aqui à toa. Essa passagem, ela está aqui para nos chamar a atenção. E ele disse, amanhã, e Moisés disse, seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti, das tuas casas e dos teus servos, e do teu povo somente ficarão no rio. Mas preste atenção, o problema não estava ali agora. Aquele que poderia solucionar o problema, né, não estava ali naquele momento. Então era para Faraó pedir para o Moisés, né, que cessasse com aquilo naquele momento. Mas o Faraó pediu assim, olha, amanhã de manhã, não quero ver mais nenhuma rã. Às vezes a gente deixa, irmãos, né? Não, amanhã. Irmãos, você está diante do Deus Todo-Poderoso, daquele que intercede. Não, eu quero que isso cesse agora. Amém? Eu quero que desligue isso agora, essa praga, essa maldição. Então, a Bíblia, ela vai nos mostrando, tem gente que ele arrasta o problema para um dia, sendo que é conforme a sua petição, conforme a sua fé. Então, a fé de Faraó aqui é para dormir mais uma noite com a rã, ou seja, mais uma noite com o problema. Então, preste muito bem atenção. Nada que se deixa aqui na Bíblia é por acaso. É para que a gente venha, né? A gente venha pensar, poxa, mas se ele estava diante de Moisés, se Moisés era aquele que pedia a Deus e Deus atendia, ia dormir mais uma noite com a rã? Uma insensatez, né? Mas a pessoa às vezes ela não mede, né? Ela realmente não tem por conta quem é o Senhor, quem é esse Deus. Então, continuando aqui, né, no versículo de número 12. Então saiu Moisés e Arão e de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinham posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas câmaras, nos pátios e nos campos, e ajuntaram-nas em montões, e a terra cheirou mal. Misericórdia. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, aí o que ele fez? Agravou o seu coração e não ouviu como o Senhor tinha dito. Então, o próprio Deus fez o coração de Faraó pesar novamente e não deixou mais o povo, né? O povo ser liberado. Aí vem a próxima praga, né? A dos piolhos. Aí cada uma, né? Pior do que a outra. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Misericórdia, né? Então, nada passou despercebido lá no Egito. Então disseram os magos a Faraó: isto
é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó endureceu e não ouviu como o Senhor lhe tinha dito. Irmãos, uma coisa que nós temos que lembrar. O povo do Egito, eles tiram todo o, todo o pelo, né? Todo o cabelo, todo o pelo do corpo e usa peruca, né? Eles usavam ali peruca, por conta justamente o medo que eles tinham de piolho. Amém? E aqui não importava se usava peruca, se raspava todo o corpo, né? Deus tinha mandado ali aqueles piolhos. Então era um coçar sem fim, um desespero, né? Para eles, um desespero. Só que essas pragas, elas não atingiam Israel. O povo de Israel sabia, estava assistindo tudo que estava acontecendo, vendo aquelas coisas todas, mas o interessante é que isso só acontecia com o inimigo, né? Só com o povo do Egito, mas não acontecia com o povo de Deus. Então era Deus mostrando, olha, né? Eu tenho todo o poder, vocês precisam acreditar em mim, vocês precisam crer, né? Pelos sinais e pelas maravilhas que eu tenho feito. Tanto para Faraó, né? Que o poder estava em Deus, como também para o seu povo. Aí vemos para a terceira praga, né? Passamos pela praga, aliás, terceira não, a quarta, né? Porque veio a do sangue, que transformou toda a água em sangue, veio a das rãs, veio a dos piolhos, e agora nós vamos, eita, uma praga terrível, né? Que é a praga das moscas. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, e eis que sairá as águas. Dize-lhes: assim diz o Senhor: deixa aí o meu povo, para que me sirva, porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de mosca, misericórdia, sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gozém, em que o meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibais que eu sou o Senhor no meio dessa terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de mosca à casa de Faraó e às casas dos teus servos, e sobre toda a terra do Egito. E a terra foi corrompida, né, destes enxames. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios? Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos dirá. Então, o que Faraó queria? Ele queria entrar em acordo. O inimigo, ele sempre quer entrar, irmãos, em acordo. Você pode sacrificar, mas sacrifique por aqui mesmo.
né? Nós não vamos nos importar. Você sacrifica, né? Aonde vocês estão, não precisa ir para o deserto, não, e nós não vamos importunar. Só que esse era o acordo de Deus? Não. E Moisés ficou o quê? Firme. Sabe o que nós aprendemos? Se você se posicionou naquilo que Deus colocou no seu coração, né? Determinando tu algum negócio, então ele estava determinado aqui, irmãos, né? Naquilo que Deus já tinha colocado. Eu vou libertar o povo de Israel. Então, determinando tu algum negócio, você tem que ser firme. Nós não podemos entrar em acordo. Então Moisés não entrou em acordo. Não, essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente vá e sacrifique, né? Não é que a gente sacrifique aqui. Amém? O inimigo sempre no meio de uma batalha vai vir fazer o que, irmãos? Acordos. E nós precisamos estar o que, né? Cheios do Espírito Santo, para que a gente não entre nos acordos do inimigo. Amém, queridos? Então, você que está chegando aí, muito bom dia. Deus te abençoe rique e poderosamente. Versículo de número 28. Então disse Faraó, deixa-vos-ei ir, né? Eu vou deixar vocês irem, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vades longe, não vá para longe, né? Orai também por mim. E Moisés disse, eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que esses enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor. E fez, né, conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo, né? Não ficou um só enxame, né? Mas endureceu o Faraó ainda esta vez o seu coração e não deixou ir o povo. Então veja, outro detalhe que a gente tem que entender aqui. Novamente Moisés foi claro com ele. Olha, eu vou orar a Deus e amanhã as moscas, elas vão sair do meio do seu povo. Não vai ficar nenhum enxame. Mas eu só quero que você não nos engane, né? Dizendo que vai liberar o povo, mas não vai liberar. Mesmo Moisés sabendo, né? Que Deus disse que na hora certa os egípcios, eles iam implorar para o povo de Israel sair dali. E que em todo tempo, enquanto não chegasse a hora certa, ele mesmo endureceria o coração de Faraó. Então, toda a mensagem de Deus, ela foi completa para Moisés. Moisés estava vivendo o quê? O processo. Nós estávamos, né, no meio do processo. No meio do processo, né, Deus estava mostrando, né, ao inimigo o poder dele e também mostrando ao povo de Israel. Mas existia uma hora certa em que o processo iria terminar e o povo iria fazer a vontade de Deus, né? Então, o que nós temos de lição hoje? Não temer, entrar diante do inimigo. Se você tem a oportunidade de cessar com uma guerra hoje através de oração, é para você orar hoje. Não, amanhã eu vou na igreja, porque tem gente que é assim, né? Ao invés de aprender a orar,
Ao invés de aprender, né, a repreender aquele mal, né, a determinar para que aquele mal lhe cesse naquele momento, a pessoa pensa assim, não, eu vou na igreja, tem culto quando? Quarta-feira? Tá certo, hoje é segunda, né? Não, quarta-feira eu vou no culto. Quarta-feira eu vou no culto, aí eu vou unir a minha fé, né, lá com o pastor, com a pastora, e aí eu vou orar para que esse mal vá embora. Era isso que Faraó tinha dito, né? Quando é que você quer que as rãs cessem? Amanhã. Então, irmãos, Deus ele está nos ensinando que é naquele momento que a situação está acontecendo que você tem que orar. Amém? Você não precisa esperar para o outro dia. Por isso que você precisa aprender, né, a tomar rédeas a partir da oração, porque Deus te ouve. Ele nos deu autonomia ali naquele momento. E novamente, né, houve as pragas das moscas. E o próprio Moisés disse a ele, você quer quando mesmo que as rãs ou as moscas cessem? Não, amanhã mesmo. Amanhã eu vou orar e não vai sobrar nenhuma mosca. Ele deu oportunidade novamente para Faraó escolher. Outra coisa que nós temos que entender, irmãos, não entrar em acordo, né? Não entrar em acordo. O inimigo, ele é mestre em entrar em acordo para segurar mais, né, a pessoa. Então não entre em acordo com o inimigo, né? Você está ali determinada, você está ali, o que Deus falou é o que vai acontecer. Você está no meio do processo, então cuidado, abra os olhos para que você não entre em acordo com o inimigo, tá certo? Em questão, deixa eu dar um testemunho bem antigo. Minha mãe, quando ela prestava muita atenção, né, quando ela ia para a igreja, e ela sempre falava assim, Deus, me ensina a guerrear, né? Me ensina. Então, enquanto estava lá na igreja, lendo a Bíblia, que às vezes a pessoa está no início da fé, ela não entende muito ali o processo, a mecânica, né, da oração. E ela sempre, início de fé, sempre ali pedindo a Deus, né, nos cultos, para ter mais discernimento, para ter sabedoria. E sempre a questão de você orar e Deus ouvir, né? De você ser um instrumento, não só na sua vida, mas também na vida de outros, né? De outras pessoas. E algo bastante interessante o meu sobrinho, um homem mais velho, né? Que é o Vanderlei. Ele, quando era pequeno, eu acho que ele tinha uns 7 anos, por aí, 6 anos, 7 anos, ele era pequeno. Então, às vezes, final de semana, eles estavam lá em casa. E minha mãe estava naquele auge da fé, aprendendo, orando, né, repreendendo o mal, nunca aceitando. Aí, ele chegou em casa e tinha uma verruga. Ele falou assim, vó, né? Nasceu aqui um negócio aqui, aí minha mãe, isso aí é uma verruga. Aí a minha mãe falou assim, vamos orar que essa verruga vai cair. Aí ele ficou assim, né, meio, então vamos, né. Aí minha mãe, fecha os olhos, né, aí ele fechou os olhos. E minha mãe colocou a mão em cima, né, e fechou os olhos dela e começou a orar, a determinar que aquele mal saísse, que aquilo ali não provinha de Deus e que ela não aceitava aquela praga, né, se instalar no neto dela. E o meu sobrinho com o olho fechado, né, e o outro olhando a avó orar. Aí a minha mãe orou, repreendeu aquele mal, determinou a falência decretou a falência, né, e disse, Senhor, graças eu te dou porque o Senhor sempre ouve as minhas orações. Pronto. A Bíblia diz o quê?
O que nós desligarmos aqui na terra será desligado lá no céu. Então, né, ela desligou aquele mal. E pronto, e acreditou na oração dela. Aí ela disse assim para ele: diga amém, amém. Pronto, esse mal já não existe. Aí ele olhou para ela e olhou para... Bom, mas tá aqui. Não, mas isso aí é uma questão de tempo. Creia que isso aí já acabou. Não vai existir mais. Aí ele olhou para ela, né, com vontade de rir, mas, né, deixou para lá. Aí, queridos, no outro dia, né, ele entrou, estava correndo, brincando lá de bola, e de repente ele olhou para a mão. Aí ele falou assim: oxe, não é que saiu o mesmo negócio? Aí ele entrou correndo em casa com aquela alegria: vó, a sua oração deu certo. O negócio caiu, não tá mais, tá tudo lisinho aqui. A minha mãe falou assim: eu não disse a você, né, que aquilo ali já tinha sido desligado? Não, a gente não viu se caiu. Você viu se caiu? Não vi, eu nem percebi, eu esqueci. E hoje é que eu dei fé, né, que eu prestei atenção. Então, muitas vezes, irmão, caiu dormindo, caiu tomando banho. Ele não estava ali prestando atenção no detalhe. Mas o que foi mais importante é que aquela oração se cumpriu. Aquela oração se cumpriu. Amém? Então, o que nós aprendemos com essas passagens, né? Deus estava ensinando ali o povo de Israel, né, que ele tinha dado autoridade a Moisés de orar, né? E em cada sinal, irmãos, Deus estava ali manifestando o sinal, amém? E quando era para cessar, Deus estava atendendo a oração de Moisés, amém? Então, Deus, ele quer atender a oração do seu povo. Ele estava ensinando, né, que a fé, ela é real. Existem coisas que vão acontecer naquele mesmo instante. Existem coisas que no decorrer dos dias, no decorrer dos tempos, amém? Elas irão acontecer. Por quê? Porque houve uma oração. Houve um comprometimento daquele que estava orando. Houve uma fé manifesta. Amém? E que ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, se você está passando por algum processo, né, e você orou por aquele processo, irmãos, tão somente creia, agradeça. Amém? Você orou nos parâmetros da palavra de Deus, né? Foi desligado aqui na terra, você crê que foi desligado lá no céu? Eu costumo dizer que foi desligado até lá no inferno, em nome de Jesus, quando nós passamos a crer. Amém? Esta é a lição de hoje, o capítulo de número 8. E quando for orar por alguma coisa, ore naquele mesmo instante, irmãos. Não espere, não, eu vou unir a minha fé. Não, Deus te deu a oportunidade de exercer a sua fé. Deus quer ouvir a sua oração. Amém? Existem coisas que você precisa ter concordância com outra pessoa, né? Mas na maioria das vezes, né, Deus nos dá autonomia de usar o nome de Jesus, de colocar a nossa fé em ação, de o Espírito Santo de Deus. Peça ao Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus me ensina a orar, porque nós não sabemos orar como convém. E hoje nós temos o Espírito Santo. Amém? E Deus vai te usar tremendamente, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Vamos colocar a nossa fé em ação. E hoje pode ter certeza que você vai ter um dia muito abençoado para a glória de Deus. Coloque aí a mão no seu coração, já faça a sua petição, né? Eu não sei o que você precisa, mas Deus, ele ouve a sua voz, o seu clamor, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, na tua presença,
todos os dias, de segunda a sexta, às 5 da manhã, aprendendo um pouco mais com a palavra do Senhor. E tendo a certeza, Pai, que o Senhor está nos ensinando, que quer ouvir a oração do seu povo. Moisés foi separado para esse processo. Ia diante de Faraó, mostrava os sinais quando o Faraó fechava o coração. E Faraó sabia que existia um Deus, porque esse mesmo Deus estava ali mostrando, fazendo os sinais. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, muitos de nós sabemos que existe um Deus e esse Deus, ele quer se revelar ao seu povo. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha se revelar, meu Pai, ao seu povo, através desses sinais, seja ele pequeno, seja ele grande, mas que a gente venha exercer a nossa fé, que nós não venhamos deixar para amanhã, para um dia oportuno, mas que nós possamos nos aproximar cada vez mais, porque a tua palavra declara: eis que te dou poder para pisar em cobras, serpentes e escorpiões, e nada vos causará dano algum. A tua palavra declara, meu Deus, que essa autonomia foi dada àquele que crê. Então, que nós possamos ter essa intimidade, que o Espírito Santo de Deus possa nos ensinar a ter essa dependência em oração. Não só para pedir, porque muitos de nós queremos só pedir graças, pedir coisas materiais, mas que nós possamos guerrear, meu Deus, com as coisas que vão acontecendo naturalmente, que a gente não venha aceitar as rãs, as pragas desse mundo na nossa vida, que nós não venhamos ser participantes das pragas deste mundo, mas venhamos ser participantes das bênçãos, da tua presença, da unção do Espírito Santo e da alegria do Senhor, que é o que nos fortalece, é o que forja o nosso caráter. Saber que se nós te ouvirmos, se nós orarmos a ti, o Senhor certamente dará ordens aos anjos ao nosso respeito. Então, Pai, que o teu povo, meu Deus, venha ter essa dependência, essa certeza de que o Senhor sempre ouve as nossas orações. Meu Deus, dá um dia de bênção, um dia de vitória, Pai. Mostra com os teus sinais a cada um da sua presença, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Que Deus abençoe poderosamente Marian, né? Deus abençoe, Dai, Deus abençoe, né? Quem mais? Irmã Nidinha tá por aqui, irmã Kátia, Deus abençoe, irmão Roberto também está por aqui. Olha, José Cláudio, Deus abençoe, meu querido. Que honra estar recebendo você, em nome do Senhor Jesus. Amém? E mais gente por aí. Deus abençoe muitíssimo. Então, aprenda a ser dependente de Deus, aprenda a orar, né? E se vai orar, não vai dormir com a praga, não vai dormir com o problema, né? Não espere um dia específico para orar. Ore naquele momento, ore com fé, creia na oração, porque certamente Deus, ele vai mostrar para você os sinais. Amém, queridos? Vamos lá, que hoje o dia começou com muita bênção. Quem é aqui de Glória, né? Principalmente às 19 horas, nós temos culto, né? Daqui a pouquinho eu tô lá na igreja. Nós temos culto hoje, meio-dia tem culto de oração, 6h45, né? E às 19h30 que é o culto, né, principal, onde as pessoas... E lembrando as mulheres, aqui tem algumas mulheres que nós estamos formando as mulheres de oração, né, as mulheres que vencem, e nós estamos às 18 horas, né, 1 hora antes do culto,
Toda terça-feira estamos orando pela família, né? Estamos levantando aí as guerreiras de oração e aonde tem oração tem vitória. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Aqui as mulheres que vêm estão aí se levantando e Deus vai fazer grandes coisas. Estamos nos preparando, irmãos, né? Vivendo 2025 de fé, de sinais, e 2026, amém? Uma grande colheita para a glória de Deus. Fiquem com Deus, fiquem na paz e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.